Já estamos de volta, meio-dia e 26 pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo e recebendo hoje aqui a Autoridade de Trânsito de Cachoeira do Sul, Luciano Lara. Luciano, boa tarde. Seja bem-vindo ao NT Sul, aqui ao vivo conosco. Boa tarde, Darcy. Boa tarde, João. É um prazer estar aqui com vocês. E sempre, quando eu sou requisitado, estou aqui para dar os esclarecimentos na medida do possível. Claro, né? Com certeza. Para satisfazer os interesses da coletividade nossa aqui de Cachoeira. Certamente. Está conosco também aqui o repórter João Paulo, nosso jornalista aqui da TV Novo Tempo. Seja bem-vindo aqui no estúdio, João. Muito obrigado, Darcy. Um abraço também ao Luciano. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Um abraço também aos nossos telespectadores. Bom, o Luciano, além de autoridade de trânsito, também tem a pasta da Secretaria de Governo aqui de Cachoeira do Sul. Então, antes da gente entrar na questão do trânsito, a gente vai falar um pouquinho aí sobre a Secretaria de Governo. Pode ser, Luciano? Vamos. Vamos lá. A gente vai falar primeiramente de IPTU. João Paulo tem uma pergunta aí direcionada para você, que veio também dos nossos telespectadores, viu? Sempre que a gente coloca alguma coisa no Facebook ou no nosso site, muitas perguntas vêm para a gente e às vezes a gente não tem oportunidade de fazer aquela pergunta que o telespectador quer, porque não estamos gravado lá com você, ou enfim, não está aqui presente ao vivo no estúdio. Então hoje, por isso a gente está te trazendo aqui para você esclarecer as perguntas da população. Tá bom, estamos às ordens. Primeira vez que eu falo ao vivo, eu acho. Assim, exatamente. Na televisão. Luciano, você tem um lastro grande na política, já foi vereador, presidente da Câmara, conhece muito bem as tratativas entre o Executivo e entre os vereadores. Hoje, na função de secretário de governo, tem essa função de ter essa aproximação. Quando se fala em ajuste, em reajuste da planta genérica do município, as pessoas logo veem na sua frente a questão de aumento de impostos. Por outro lado, os vereadores apontam, né, isso é notório, não apenas nos discursos, mas afora do ambiente da Câmara, que não devem aprovar quando esse projeto vir a tramitar na Câmara. Como é que você, como secretário de governo, enxerga essa situação, vendo que, por um lado, há uma necessidade da Prefeitura fazer isso aí, já que a planta é muito antiga, por outro lado, uma negativa por parte dos vereadores, usando a justificativa de que isso aí vai acabar sangrando ainda mais a população com relação aos impostos? Olha, como tu disseste, eu já fui vereador, já fui presidente da Câmara, a minha relação com o Poder Legislativo, hoje fazendo parte do Executivo, como secretário de Governo e de Planejamento, é sempre respeitosa. Eu respeito a opinião deles, as decisões deles. Entretanto, eu tenho a obrigação de explicar o porquê que a gente está tomando tal atitude. E esta atitude se faz necessária, João. Se faz necessária. Não é eu que vou votar. Eu tenho só que expor o que nós do Executivo estamos pensando, Darcy. Então, assim, essa planta genérica já está defasada há mais de 20 anos. Não é justo uma pessoa morar no centro e outra morar lá na Vila Noêmia. Estou pegando um lugar aleatório, não estou pegando nenhum lugar específico, e pagarem o mesmo valor. Assim como não é justo alguém que mora no bairro Rio Branco, no bairro Soares, pagar o mesmo valor de IPTU de uma pessoa que mora lá perto do CIEP. Né? Então, essas adequações têm que ser feitas. O prefeito Gnatti já mandou para a Câmara, quando foi prefeito da outra vez, há mais de 5 anos. O ano passado a gente mandou de novo e foi arquivado esse projeto. E a gente vai mandar tantas vezes quanto for necessário. Por quê? Porque é uma necessidade. O nosso valor genérico dos terrenos, devido à localização e o crescimento que tem e valorização, porque se tu pegares há 20 anos atrás, o bairro Soares, por exemplo, era um lugar que não tinha tanto valor. E hoje, se tu for ver, é o lugar mais valorizado. Eu acho que é o Soares e o bairro Rio Branco, que são os lugares mais valorizados da nossa cidade. Então, essa adequação tem que ser feita, até para que a gente possa prestar um serviço melhor à nossa comunidade. Mas, de certa forma, não pode aumentar o imposto de todos os contribuintes? Não será de todos, porque o número de URMs com valor vai ser aumentado também. Ou seja, vai ter mais residências, ou seja, aqueles que mais precisam, muitos deles vão ficar até isentos de IPTU, porque vai aumentar o valor para a isenção. Então, se hoje tínhamos, aleatoriamente falando, né, 300 casas, podemos ter
500 ou 600 imóveis em Cachoeira isentos de IPTU. Por quê? Por causa da precariedade desse imóvel. Ou seja, é fazer a justiça tributária e social. Quando se fala em aumento de impostos, automaticamente os políticos entendem como uma medida antissocial, né? Ou seja, algo que ninguém gosta de votar, nem o prefeito gosta de aumentar imposto, né? A gente não pode fugir disso aí. Mas, Luciano, você acha que o argumento da planta antiga ele é suficiente para convencer os vereadores? Há uma estratégia aí, porque há uma tendência da Câmara a negar isso aí. Sim, isso sabemos. Eu digo assim, a estratégia, João, a melhor estratégia do mundo, que eu aprendi isso com meus pais, foi o quê? É mostrar a verdade. Entende? A gente está demonstrando o que está acontecendo, qual é a arrecadação de Cachoeira e quanto deveria ser. É óbvio que vai ter aquelas residências que vai aumentar 100%, 200%, mas como vai ter aqueles que hoje pagam, que são os que mais necessitam, que entrarão na cota dos isentos. Por quê? Porque o lugar que eles moram já é precário. Entende? Isso a gente está tendo maior zelo, carinho e cuidado para que não penalize aqueles mais necessitados e que seja justo com aqueles que podem pagar. Quem pode mais, paga mais. Quem sempre foi paga assim, menos, é porque pode menos. É isso aí. Tá, e numa casa, por exemplo, que é um aluguel. Uma pessoa que mora Certo. lá, paga um certo aluguel, esse imóvel foi supervalorizado pela questão da planta genérica, e aí, quer dizer, se aumenta o IPTU ali e aumenta, consequentemente, ali o aluguel desta casa, que é uma pessoa que provavelmente, às vezes, não tem o poder aquisitivo tão grande assim. Como que é isso? Como que é essa honestidade aí, esse tratamento? Pois é, Darcy, eu não sei se os telespectadores sabem, eu também sou advogado, né? A minha profissão é ser advogado. Hoje não posso exercer devido ao cargo que eu ocupo. Tá. Mas a lei é clara, a obrigação de IPTU é do proprietário. Aí lá embaixo, no finalzinho, salvo acordo entre as partes. Ou seja, o proprietário vai dizer assim, não, eu não te cobro, não vou te cobrar o IPTU, vai ficar por minha conta, mas ele já embute no aluguel. Exatamente. Né? Ou então eles já fazem da maneira mais comum que corriqueiramente a gente tem na cidade. Ó, o contrato vai ser tanto de aluguel, mais IPTU, e aí o cara já sabe que vai pagar aquilo ali. Sim. Haverá uma modificação? Sim, mas eu não posso te dizer se esse inquilino vai ter uma modificação a maior, a menor, ou já está de acordo, já está certa o valor desse imóvel. Entendeu? Não tem como eu te precisar isso. Isso é caso a caso. A prefeitura já tem esse mapeamento na cidade? A gente fez esse mapeamento, a Secretaria da Fazenda fez, né? E o projeto está lá, está pronto. Né? Agora a gente tem que tentar explicar para a sociedade, para os nossos munícipes entender e convencer os nossos nobres edis, que são os vereadores da nossa cidade, da necessidade dessa adequação da planta genérica, para criar, tornar justo o que cada um paga pelo imóvel que pertence. Porque se tu fores ver, eu vou dar um exemplo meu próprio. Acredito eu, não olhei particularmente o meu, acredito eu que o meu valor da IPTU irá aumentar na minha casa, certo? Assim como de muitos outros irá aumentar. Mas a gente tem que pensar sempre que aqueles mais necessitados, esses aí sim, vai aumentar consideravelmente o número de isenção. Ou seja, deixarão de pagar o IPTU. Vamos adiante aqui, porque tem várias perguntas que o pessoal está enviando em facebook.com/TV Cachoeira. Se você quiser participar também, é só acessar o nosso vídeo ao vivo de hoje e deixar lá a sua pergunta, tá? Bom, lazer na Avenida Brasil. As pessoas questionam demais por que fazer esse fechamento aos domingos alternados, sendo que nós temos praças. Por que retomar esse projeto? Porque, acredito eu, e isso é uma determinação de governo, né, esse fechamento parcial da Avenida Brasil, diga. Isso, prova está que no ano passado, quando teve esse fechamento, o espaço da Avenida Brasil era bem maior. Então, hoje a gente adequou. São 1, 2, 3, são 4 quarteirões só que são fechados. Por quê? Porque a gente viu que não tinha fluxo de pessoas aproveitando aquele espaço. Nos domingos, que é o dia que a gente não tem movimento praticamente nenhum na cidade, né? Então é o dia que menos
incomoda o trânsito da nossa cidade, que já é bastante conturbado, depois nós vamos falar sobre isso também, eu estou sabendo. Então, é uma opção de lazer que se dá aos cachoeirenses para irem com seus filhos, tomar seu chimarrão. Prova está que, se tu olhar até o lapso temporal disto, é somente à tarde de domingo. Sim, mas o questionamento do pessoal é principalmente quanto à economia. Nós estamos aí querendo aumentar impostos, nós estamos com uma prefeitura em crise, certo? Com contenção de despesas e os fiscais que estão ali de trânsito, eles provavelmente estão recebendo hora extra. Com certeza. E aí? Com certeza. Mas há necessidade disso? Eu não digo que haja a necessidade, mas pelo benefício que esse custo dá para todo cidadão cachoeirense que quiser aproveitar. Mas vocês fizeram um levantamento disso? Vocês ouviram a opinião pública? Foi feito. Prova está que se retomou isso devido a diversos pedidos do fechamento da Avenida Brasil. Eu digo isso porque sempre que a gente coloca alguma coisa, alguma informação sobre, por exemplo, domingo vai estar fechada a Avenida Brasil, ali, o trecho da Avenida Brasil para lazer. É uma série de comentários todos contrários, dizendo que isso é um absurdo, que se revitalize as praças, que coloque segurança nas praças, mas que a Avenida Brasil seria um outro espaço para carros. Se tu olhares, as praças já estão sendo revitalizadas, sim, né? Estão, claro. E tudo tem o seu tempo. A revitalização de uma praça, tu há de convir comigo, que demora muito mais tempo do que o próprio o fechamento da avenida durante 3, 4 horas numa tarde de domingo. Sim, mas está sendo pago hora extra para isso. Sim, mas o benefício que causa aos nossos munícipes de poder desfrutar daquele local com seus filhos para tomar um chimarrão e se divertir na tarde, eu acho que isso a gente tem que mensurar também, Darcy. Tá, mas a prioridade seria o lazer ou seria a economia neste momento de crise da prefeitura? Eu acho que a gente tem que conjugar essas duas coisas. Eu acho que essa economia, não digo que seja irrisória, porque tem as horas extras, óbvio que tem, né? Mas o benefício que isso traz à comunidade em matéria de poder usufruir de um local público para poder conviver com os seus amigos e levar seus filhos para andar de bicicleta à vontade sem ter aquele risco de ser atropelado, que vai estar fechado, cuidado para que ninguém invada, eu acho que esse custo está valendo a pena. Tá certo. Bom, aqui o Giovanni Trindade, ele fala sobre as sinaleiras que também é naquela região dali, da Avenida Brasil com a Ricardo Chaurich. Gostaria que você explicasse, porque ele colocou aqui diversas mensagens, até sugerindo uma possível solução aqui de inverter o funcionamento das sinaleiras, deixando 4 tempos, e aqui ele descreve primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo e quarto tempo, ou então tirar aquela sinaleira dali. Explica pra gente a real situação daquela sinaleira ali na Avenida Brasil, na altura da Ricardo Chaurich. Olha, aquela sinaleira ali, eu falo nomes, eu acho... A questão ali é um problema, na verdade, né? Porque já teve uma mini rotatória por ali. Teve a mini rotatória, depois teve a sinaleira, o semáforo, né? Sim. Com os tempos equivocadamente colocados, que ficava muito tempo, porque abria para um lado da Avenida Brasil, direção centro-bairro, para depois abrir para o outro, para poder convergir à esquerda. O que já deu até acidente por ali. O que já deu até acidente. Então, assim, a proibição de conversão à esquerda na Avenida Brasil, nós temos até uma orientação já do CONTRAN, que é o nosso Conselho Municipal de Trânsito, para que toda a Avenida Brasil, toda a extensão da Avenida Brasil, João, seja proibida a conversão à esquerda. Porque, estatisticamente olhando, os acidentes que acontecem na Avenida Brasil sempre são dianteira direita com dianteira esquerda do outro carro. Ou seja, quando a pessoa vai convergir à esquerda para sair da Avenida Brasil, tanto faz. Está dizendo de que sentido? Sentido centro-bairro ou bairro-centro. Tá. É alguém dobrando à esquerda. À esquerda. E isso é estatística. A maioria dos acidentes que tem naquela localidade é nesse sentido. E outra situação de abalroamento de acidente é o quê? Quando vai convergir, tu dá aquela freada no meio da pista. Tu freia para poder entrar à esquerda, porque está vindo um carro de frente. Claro. E aí, quem está descuidado atrás, pumba, bate na traseira. Ali. Várias vezes. Então, assim, a orientação que nós temos no município do CONTRAN é a proibição em toda a extensão da Avenida Brasil de conversão à esquerda. Tanto faz para quem vai acessar, como para quem vai sair dela. Tá.
Né? Então, a contragosto dos moradores ali do local, vai ser assim, vai porque ser mantido... vocês seguem uma determinação não, um aconselhamento do CONTRAN. Isso, e a adequação, prova está que o pessoal que mora ali na volta ficou muito feliz quando a gente adequou o tempo dessa sinaleira, que realmente eu também via que estava equivocado. E ninguém é perfeito. Quando a gente vê que está fazendo algo que não está de acordo para melhorar a vida do nosso munícipe, não custa nada, a gente tem que ter a humildade de pegar e adequar. Tá, e vocês têm esse hábito de ouvir sempre os munícipes para que possa... Sim, aquela sinaleira era um conjunto? pedido dos munícipes. Sim. A colocação daquela sinaleira era um dos pedidos dos munícipes. Porque se tu for ver, aquilo ali é um dos acessos principais à cachoeira. Tá. O pessoal pode sugerir isso através da ouvidoria? Como que é? Sim, pode. Alguma demanda que tiver na sua região? Claro, sempre. Estamos sempre certo. ouvindo. Tá. Ouvir, aí nós vamos ver, analisar e resolver se vamos modificar ou não, mas sempre com algum fundamento. Tá certo. Tem que ter a questão técnica também, né? Sim, obrigatoriamente. Claro. Bom, vamos adiante aqui. O Márcio Bica, ele deu uma sugestão. Eu quero sugerir a implantação de faixas de segurança elevadas, tipo lombada, para pedestres no centro. Isso dará mais segurança aos pedestres e maior visualização aos motoristas, sem causar grandes danos. O que você me diz sobre essa questão aí? Há possibilidade disso acontecer aqui em Cachoeira? Possibilidade há. Entretanto, a gente está com um problema orçamentário, e isso não é novidade para todos da nossa cidade. A gente teve muito tempo até sem tinta para pegar para pintar as faixas de segurança. Hoje a gente já está com essas tintas, estamos pintando, se tu fores olhar as ruas centrais do município. Por que a gente pegou e chegou por determinação? Determinação e conclusão nossa. Vamos pintar todas aquelas faixas de segurança centrais. Posterior a essa, todas as em frente de escolas em que tenha faixa de segurança, pintar. Por quê? Porque a nossa criança é o nosso futuro e o nosso futuro tem que ser preservado. Então, nada vale a gente não tomar essa devida cautela e daqui a pouco a gente tem um acidente que ceife a vida de um dos nossos filhos. Sim, há também uma certa confusão, por exemplo, até onde vai a responsabilidade do DENIT, por exemplo, a Marcelo Gama, de responsabilidade do DENIT, né, e as ruas daqui de Cachoeira do Sul, enfim, as centrais principalmente, de responsabilidade da fiscalização aqui da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Sim. Como que é essa relação entre Prefeitura e DENIT, até onde um vai, até onde o outro vai? Porque a gente percebe o seguinte, às vezes as pessoas cobram a Prefeitura algo que é de responsabilidade do DENIT. No caso da Marcelo Gama. Exatamente, o caso da Marcelo Gama, que inclusive nós temos imagens aí de um carro da Prefeitura que passou uma lombada ali direto, que não estava sim, pintada passou no programa. ainda, exatamente. Foi uma reportagem flagra da nossa câmera aqui. Se eu tiver a imagem aí, pode colocar, por favor, para a gente poder ilustrar. E, ó, tá vendo? É um carro oficial, a gente quer falar sobre isso também, sobre educação no trânsito. Tá? Passa em alta velocidade ali. Tudo bem que a lombada não estava pintada ainda. É de responsabilidade do DENIT, não da Prefeitura, mas ali o carro oficial da Prefeitura passando em alta velocidade, quase voando na pista. E aí? O que é competência do DENIT é do DENIT. Mas vocês não têm essa relação de pedir para eles? Sim, mas prova está que a gente fez o pedido de pintura daquele quebra-mola que eles colocaram na Marcelo Gama. Sim. Eu posso dizer, Darcy, eu não tenho medo de dizer esse tipo de coisa. Claro, porque por isso que a gente trouxe ao vivo aqui. A gente ser sincero, eu já passei naquela lombada quando não estava pintada e por esquecimento. Eu não digo que eu tenha passado correndo, mas eu passei na velocidade que é permitida trafegar. E se tu passar na velocidade que é permitido trafegar naquele quebra-mola, o teu carro vai saltar. Né? Então, comigo aconteceu, porque eu tenho casa no Balneário São Lourenço, então frequentemente estou indo por aquela rodovia. Mas há uma confusão, na verdade, de entendimento de quem que é a responsabilidade de fiscalizar ali, porque nós já questionamos o DENIT falou que é o setor de fiscalização da Prefeitura. A Prefeitura, por outro lado, diz que ali a responsabilidade é do DENIT. Como é que é esse trâmite? Olha, é eles que fazem tudo ali, inclusive a demarcação viária, trocaram. Se fosse nós do município, nós não teríamos dinheiro, sendo bem objetivo, para fazer o recapeamento da Marcelo Gama. Quem é que fez o recapeamento da Marcelo Gama? A alegação que eles têm é que, como ela está dentro da área do município, seria responsabilidade da Prefeitura, mesmo sendo uma rodovia não municipal, né, se a gente pode dizer assim, a responsabilidade seria da Prefeitura. Mas, João, se eles entendessem desta forma,
eles teriam pelo menos nos consultado a respeito do que aconteceu a semana passada, que colocaram placas de proibido ultrapassar na Marcelo Gama. Nós nem sabíamos daquilo ali. Aquilo lá, porque a gente recebe esse tipo... Eu não passo o dia inteiro andando na cidade para ver o que está acontecendo. A gente recebe informações do que colocaram. E, para nossa surpresa, tinha a placa de proibido ultrapassar na Marcelo Gama, onde são 2 pistas de mão única para cada sentido. Pois é, que não faz sentido colocar aquilo ali. Que não faz sentido. Exatamente. Entendeu? Então, eles podem te dizer isso, mas agem de uma maneira diferente. Bom, uma outra questão que foi levantada aqui, Cachoeira do Sul tem um programa de educação para o trânsito. A gente nota aqui, por exemplo, que o pedestre, ele às vezes não se sente inserido como parte do trânsito e ele acha que ele se jogando na faixa de pedestre, ele pode parar o carro com o próprio corpo, né? Muitas vezes as pessoas não têm o hábito de dar um sinal para o carro, dizer, ó, eu estou aqui, está me vendo, ter um contato visual com o motorista, né? Então eles acham que tem que passar. E, em contrapartida, o motorista. Aqui, a falta de educação é generalizada na questão de motoristas, né? E eu gostaria de saber qual o planejamento da nossa Prefeitura de Cachoeira do Sul para isso. Realmente, tem uma obrigatoriedade que é a educação para o trânsito, tá? Isso não está sendo feito. Por quê? Porque uma servidora que tinha lá, que era estagiária, venceu o prazo do estágio dela e ainda não pode fazer a renovação, tá? Posterior a isso, tinha um funcionário também que trabalhava na educação para o trânsito, que foi alocado na Secretaria do Interior do município. E tínhamos uma professora que fazia essa parte de educação para o trânsito, que hoje entende-se que seria um desvio de função. Ela é professora e estava fazendo... Mas eu entendo que, eu particular agora, não estou falando como governo, estou falando eu particular, entendo que a educação por trânsito, eu acho que deve ser alguém que tenha esse tato para poder lidar tanto com as crianças, para poder dar palestras em escolas, explicar para as crianças que mesmo a preferência do Código Nacional de Trânsito ser prioridade o pedestre, não adianta o pedestre estar com a razão, entrar abruptamente numa faixa de segurança e ser atropelado. O que adianta? O cara pode morrer estando com a razão. Tem que fazer a sua parte, exatamente. Então... O pedestre é prioridade, mas ele também tem que saber que ele é a parte mais fraca. É óbvio que a obrigação é dos motoristas ter a maior cautela com esse tipo de coisa. Mas não adianta chorar o leite derramado. Depois de acontecer o acidente, o pedestre estava na faixa de segurança, foi atropelado e morreu. O que adianta estar com a razão? Mas prevendo essas realocações de servidores, né, ficaria, vamos colocar, vago essa questão do planejamento de educação? Faltou planejamento, então, para que houvesse esse projeto de educação? Não, faltou gente com estas habilidades, né, com este perfil de conseguir convencer o jovem, desde a tenra idade lá, desde os pequeninhos, até os adultos já motoristas, que tem que se conscientizarem que a parte mais frágil é o pedestre e que a prioridade sempre será dele. Alguma previsão para um planejamento? Em breve, no máximo em 30 dias, eu acho que já estará funcionando a educação para o trânsito novamente. A Solange Bataioli Pinto está dizendo o seguinte aqui, horas extras desnecessárias com o fechamento da Avenida Brasil, que é o assunto anterior que a gente tinha comentado. É uma opinião aqui, que a gente respeita. Sim, claro, com certeza. João Paulo, quer falar? Eu queria, antes de a gente entrar na questão do rotativo, que também é um caso muito importante aqui em Cachoeira do Sul. A gente só tem que se adiantar, o nosso tempo está quase terminando. Eu quero te perguntar o seguinte. Faça só rapidinho. 2 fotos, elas viralizaram na internet. Uma do prefeito parando numa vaga de deficiente físico, a outra de um carro da fiscalização parado num lugar onde existia uma placa de não poder nem parar, nem estacionar. A pergunta deve-se começar a lição ser feita em casa? E a segunda pergunta, como autoridade de trânsito, ao ver uma situação daquela, você multaria o prefeito? Multaria, sem sombra de dúvida. A lei é para todos. Olha só o carro da fiscalização de trânsito parado ali nas 5 esquinas, faixa amarela. Com uma placa de não poder parar. Agora, primeira vez que eu estou vendo. E a do prefeito eu peguei e vi porque viralizou. Sim, viralizou. É esse o termo que se usa, né? Sim. E eu te digo, João, eu antes de ser autoridade de trânsito, antes de ser secretário de governo do município, eu era uma pessoa que cometia vários erros ao dirigir. Desde atender celular, andar sem cinto de segurança. Agora tá andando direitinho? Pois é. Eu fui obrigado, e isso é pro meu bem. Eu sei Você é espelho agora, né? Eu sou espelho. Eu sei que
todo mundo vai adorar bater uma foto minha fazendo uma irregularidade. Certamente. E eu te digo, como o prefeito mora próximo à minha casa, às vezes ele vai comigo. E no início, quando ele me nomeou autoridade, a primeira coisa que ele entrava no carro, ele dizia, Lara, bota o cinto. Tu tem que dar exemplo. E eu te digo, com certeza o prefeito não viu aquilo ali. Ele não viu a sinalização no chão. Foi no IMEC, se não me engano, né? Mas nós, como os motoristas, temos que olhar onde a gente está estacionando. E as pessoas olham... Não, eu não tô achando desculpa para isso, entendeu? Eu só... E nem estou julgando, estamos julgando aqui o prefeito, só estamos dizendo assim... A postura do prefeito sempre foi assim, ó, obedecer religiosamente as regras de trânsito. Isso é o que ele sempre me passou, do convívio que eu tenho com ele, é isso que eu tirei. Tá? Não andar mais sem cinto, não atender telefone, se tocar o telefone, estaciona para atender. E essas coisas eu tive que aprender também, porque qual de nós não comete algum ilícito ao dirigir? Deslize. Exatamente. Por distração, enfim. Por distração, então assim, e na distração que dá o acidente. Exatamente. Então é por isso que existe a lei que é proibido manusear, falar ao telefone. O cinto de segurança é para nossa segurança. Não é para a segurança do outro, é para nossa segurança. Lara, um outro assunto que também foi pauta de reportagem aqui sobre os animais de grande porte soltos pelas ruas da cidade. Né? Vários acidentes aconteceram em função de cavalo solto, enfim, de boi. E aí o que acontece? Você falou há 3 meses atrás, prometeu, de comprar aquele reboque que seria um veículo, né, para apreensão desses comprar animais. Ou mandar fazer. Isso, exatamente. Isso. Como que está essa situação? É uma licitação, né, que teria que ser aberta para a compra do veículo. Olha, nós estamos estudando uma outra possibilidade agora, que é mesmo fazendo os trâmites legais obrigatórios. Isso aí não tem dúvida, né? O que a gente fez numa reunião? Que inicialmente a obrigação seria do setor de trânsito. Nós não temos o veículo, não temos a carrocinha, digamos assim, para... O pessoal entende como carrocinha, um reboque para carregar animais de grande porte. A gente viu no orçamento que tem uma verba, e a gente vai pedir, né, para o Condema. O Condema tem uma verba que seria o suficiente para pegar e mandarmos fabricar ou adquirir uma pronta já, uma carrocinha que dê possibilidade de levar 2 animais de grande porte. Rebocado por um automóvel normal, que facilita. Né? E isso, numa reunião interna que tivemos entre Secretaria de Saúde, Planejamento, que sou eu, Obras e a Secretaria do Meio Ambiente, ficou a cargo da Secretaria do Meio Ambiente. Então, o Meio Ambiente agora está conversando com o Condema e com o Fundema para ver se conseguem nos ceder este valor para nós adquirirmos essa carrocinha com a maior brevidade possível. Mas a gente gostaria de salientar também que esses animais de grande porte, eles não se soltam sozinhos. Não. O proprietário solta. E aí, quando acontece um acidente... O dono não aparece. Não tem dono, ninguém sabe de quem Exatamente. é. A responsabilidade, Para ter né? a responsabilidade sobre a soltura daquele animal. Lara, a gente diz sempre aqui que, assim, olha, é claro que o poder público ele tem que ser cobrado pela gestão pública, mas a sociedade como um todo também tem que fazer a sua parte. A sociedade, eu duvido, num caso de um animal de grande porte solto, que dê um acidente na proximidade, porque o animal não vai para longe. Sim. Né? Eu duvido que os vizinhos não saibam de quem é aquele animal para identificar. É verdade. Mas na hora ninguém vê isso aí, né? Pegando um gancho nisso aí, Darcio, é o seguinte, essa primeira conversa foi há 3 meses. Né? 3 meses se passaram, os acidentes eles continuam por... A falta de dinheiro também. Sim. Mas o que a prefeitura pensa num paliativo, já que esse recurso ele não vai vir de uma semana para outra? Sim, a gente já estudou e até a possibilidade de fazer, enquanto a gente não tiver uma locação de um veículo para poder apreender esses animais. Nós tivemos aquela questão, aquele balanço doado para os deficientes lá da Praça da Soares. Por que a prefeitura não pede para algum empresário da cidade fazer essa carrocinha, esse veículo, se assim a gente pode dizer, e doar para a prefeitura? É que, João, não é tão fácil assim. Ó. A feitura da carrocinha é fácil, mas quem é que vai assinar a planta desta carrocinha que tenha autorização para poder regularizar e ser emplacada essa carrocinha? Porque esse veículo tem que ser emplacado. É um veículo especial. Não, qualquer reboque que seja puxado tem placa. Entende? Eu sei soldar. Pronto. Eu não posso fazer essa carrocinha porque eu não tenho o poder de assinar como responsável técnico por aquele veículo, por aquele projeto.
Tá, olha só, deixa eu passar só para um outro assunto aqui, que é a Carolina Souza. Gostaria de perguntar ao senhor Luciano Lara a quem compete a fiscalização da empresa que presta o transporte público, principalmente no que se refere a horários e o motivo de os motoristas não chegarem próximos às calçadas para embarques. Os motoristas da TNSG param os ônibus no meio das ruas, trancando todo o trânsito. A quem compete? A Secretaria de Planejamento. E é feito isso? É feito desde que a gente tenha essa informação. Uhum. Entendeu? Tem que ter denúncia, então? Tem que ter denúncia, a gente não sabe. Com fotografia? Como que o cidadão se comporta? O fato de pegar e nos narrar, eu até vou querer essa mensagem depois, sim, claro. já vai fazer com que eu chegue hoje à tarde na prefeitura e faça que seja feita uma vistoria para ver como é que está sendo feito isso. Sim. Sabe? Vamos pegar um veículo e vamos ver como é que está sendo feito isso aí. Tá porque certo. a gente não está no ônibus, a gente não é o passageiro. É. A gente fica sabendo. É que nem um semáforo, Darcy. Quando queimou o sinal verde. A gente fica sabendo. Me ligam criticando, o sinal está queimado aqui. Eu digo, eu não tenho como saber. Agora eu estou sabendo, então a gente vai tomar as providências. Quantos fiscais tem a prefeitura hoje? Fiscais de? Trânsito. Parece ser 15. Tem um número ideal para o tamanho da cidade de Cachoeira? Teria que ser mais, João. Teria que ser mais. Óbvio que teria que ser mais. São esses fiscais... Nós teríamos que ter condições melhores, veículos melhores. Por exemplo, a semana passada e retrasada, e mais uma anterior, estavam com os 2 veículos quebrados. Aí foi mandado consertar um e agora vai ter que ser mandado consertar o outro. Que a gente nem sabe o que vai acontecer, o que foi que estragou. Parece que é caixa de câmbio. São esses mesmos fiscais que, no caso dos ônibus, fazem essa fiscalização ou o departamento Não, de é outro planejamento? departamento. É outro departamento. Tá, gente, para a gente só encerrar aqui, eu quero deixar claro para todos os telespectadores que todas as mensagens que não foram lidas aqui hoje eu vou encaminhar ao secretário, para que o secretário tenha um carinho, um olhar isso aí dos nossos telespectadores. Mas vamos falar do estacionamento rotativo rapidamente aqui. Em que pé que está isso, como que está essa discussão, implantação, enfim. O projeto do estacionamento rotativo está pronto. Pronto. A gente já mandou até, facilitando a vida da nossa Procuradoria Jurídica, o projeto já elaborado. Então está passando pelo crivo da Procuradoria Jurídica do município e passando pelo crivo, transformando o valor das tarifas em um RM, para não ter que todo ano ter aquela briga do concessionário, aquele que ganhar a licitação. Ruas centrais de Cachoeira do Sul? Ruas centrais de Cachoeira do Sul. Tá. Júlio, Saldanha, 7 e adjacências. E a Moron, aquela partezinha. Tá certo. Debaixo aqui da praça aqui. Secretário, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença aqui ao vivo, respondendo os nossos telespectadores. Está convidado para mais vezes estar aqui, para ter essa linha direta, no olho do nosso telespectador. Estarei sempre às ordens. Eu nunca esqueço de um detalhe. A partir do momento que eu estou trabalhando na prefeitura e é um cargo público, quem paga o meu salário é os nossos munícipes. Somos nós, exatamente. A gente tem que saber disso sempre. Tudo de bom sucesso. Muito obrigado. Obrigada, João Paulo, pela participação. Obrigado, Darcy. Obrigado ao secretário. Um abraço, sucesso aí à frente das secretarias do município. Eu me esforço para tanto. Tá certo. Bom, nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia, pelas mensagens, pela interação. Lembrando que todas as mensagens que não foram lidas aqui, eu vou passar ao secretário e vou cobrar dele para ele responder tudo direitinho para a gente, tá bom? Tudo de bom para você. Amanhã a gente se vê a partir do meio-dia aqui na telinha da TV Novo Tempo. Uma boa tarde para você.